Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao seu programa Felicidade se Aprende, aonde hoje a gente vai falar sobre a temática da espiritualidade, uma temática que tem sido cada vez mais estudada pela psicologia positiva, e que também faz parte do nosso modelo de felicidade integral, onde é a primeira dimensão, né, do modelo Spire, que foi apresentado aqui na primeira temporada do podcast Felicidade se Aprende, no primeiro episódio. Exatamente. Então, a gente também te convida a voltar lá, se você desejar, para entender um pouco mais sobre essa dimensão e como a gente aqui no Roubim trabalha a espiritualidade. 7º episódio da segunda temporada, né? Felicidade, Psicologia Positiva Incorporada. E que momento lindo, né? A gente ter a ciência se debruçando em compreender com mais profundidade essa tal espiritualidade, que todo mundo, de uma forma direta ou indireta, tem algum tipo de procura, algum tipo de busca. O professor Dan Tomazulli, em Colômbia, estudando especificamente a espiritualidade, vários estudos acontecendo em várias áreas, com aspectos específicos e com toda a espiritualidade, e o Roubim com esse modelo, trazendo a espiritualidade como primeira dimensão, né? E como convidada especialíssima para falar com a gente hoje, para bater um papo com a gente, eu queria convidar a Graziele Gottardo aqui para falar com a gente, nossa aluna do Roubim Institute. Que turma você foi mesmo, Grazi? Agora, CP8. CP8, tá aqui com a gente. Então, Grazi, que bom te receber aqui, que delícia estar com você. Obrigado por aceitar o nosso convite. Você está falando do Rio Grande do Sul, né? Oi, Grazi, querida, estou muito feliz de você estar aqui. É uma honra para a gente te receber aqui. A gente faz isso com muito amor e muito orgulho, porque a Grazi tem uma trajetória linda dentro do Roubim. Ela está no CP8, ou seja, ela ainda nem terminou a certificação e ela já faz parte da próxima edição do nosso livro, Roubim Living, onde exatamente ela se debruça nesse tema da espiritualidade. Então, Grazi, eu queria começar pedindo para você contar um pouco para a gente a sua história, né? E como que a sua história ela se conecta com essa temática da espiritualidade, né? Ao longo dessa segunda temporada, a gente está recebendo muitos convidados e a gente tem falado muito sobre como determinados temas são um chamado para a gente, né? Você falasse um pouco desse chamado para você da espiritualidade. Tá bem, agradeço o convite para falar de um tema que tanto me encanta e que realmente faz parte da minha vida. A espiritualidade, ela começou na minha vida na infância, muito ligada à religião, a religião católica. E aí eu tive um tempo afastada, aquele período de adolescência, que normalmente, né, a gente se afasta um pouquinho, adolescência e juventude, e depois ela voltou mais lá para o final dos 20 com yoga e meditação. Então eu comecei nesse caminho da yoga e da meditação, e aí a espiritualidade voltou para a minha vida. E junto disso, eu comecei a trabalhar, não, me perdi, gente, desculpa. Não tem problema. Eu não estou ouvindo vocês agora. É que a Aninha tirou. Pode, tranquilo, volta um pouquinho, continua, não se preocupe. Super tranquilo. Então, voltando, a espiritualidade voltou para a minha vida no final, lá pelos 27, 28 anos, com a yoga e a meditação. Início eu adentrei novamente no mundo da espiritualidade, uma espiritualidade mais oriental, né, e isso começou a fazer parte da minha vida. Mas isso não fazia parte do meu trabalho, como faz hoje. Estava pensando agora, quando a gente fala em Roubim Living, né, que você vai ter o capítulo agora, Roubim Living é a psicologia positiva incorporada, né? Como é que a gente vive da psicologia positiva. Ensaios sobre a felicidade, né? Sobre a ciência da felicidade e a prática. Isso. E conta pra gente, quando você... Esse seu artigo agora, né? Esse seu momento de autora de um artigo sobre espiritualidade. O que você... não só o que você vai abordar, mas como isso conecta com a sua história e com a sua história junto da psicologia positiva? Então, eu cheguei na psicologia positiva, eu cheguei no estudo da felicidade, na verdade, porque eu não estava feliz. Né? E isso me conectou muito quando eu descobri que existia uma área da ciência que estudava a felicidade. Eu disse, meu Deus, isso deve ser fascinante. E aí, num momento de transição de carreira, eu comecei a trabalhar com a espiritualidade, comecei a escrever sobre espiritualidade. Hoje eu trabalho numa empresa sobre espiritualidade e filosofia. Então, eu escrevo, a espiritualidade faz parte do meu dia a dia, escrever sobre isso, falar sobre isso.
E quando eu comecei o curso do Houbin, o meu principal interesse no modelo SPIRE, eu digo que o modelo SPIRE do professor Tal Ben-Shahar me conquistou na primeira letra, né? O S de spiritual. Aí quando eu vi, eu disse, meu Deus, existe um modelo de felicidade que contempla a dimensão espiritual. Eu preciso estudar isso, eu preciso me mergulhar nisso. E quando teve o convite para escrever para o livro, eu não tive dúvidas de que eu queria escrever sobre isso. E aí, com toda a orientação da Ju, que me ajudou muito a conduzir esse caminho e ver aonde que a espiritualidade estava ajudando as pessoas no aumento do bem-estar, em trazer mais felicidade. E é nisso que eu estou mergulhando no meu ensaio. Lindo, eu queria até compartilhar, porque a Grazi decidiu escrever esse capítulo sobre espiritualidade quando ela estava no Houbin Experience, né, onde a gente trouxe a Megan, e o tema desse Houbin Experience era espiritualidade. Exatamente. Então foi uma série de sincronicidades, né, e eu me lembro que a gente estava naquele momento do Experience, que a gente estava naquele lugar lindo, né, nas montanhas, lá no alto, com aquelas estátuas, né, ou seja, a gente vivia ali um momento realmente transcendental, em meio a esse cenário e a essas experiências de espiritualidade. Ela me disse, Ju, eu decidi que eu quero escrever sobre espiritualidade. E aí ali a gente começou a conversar sobre esse capítulo. Então, muito lindo, né? Ver que ele realmente ganhou vida, né? Que realmente ganhou corpo. Foi no Houbin Experience que ele ganhou vida, porque eu já tinha essa ideia, mas aquela imersão na natureza, com aquele conteúdo, aquele lugar, sabe, toda aquela inspiração, eu voltei com a certeza, né, eu voltei com a certeza de que era sobre isso que eu queria escrever, eu não sabia ainda exatamente onde eu ia chegar, mas como eu falei para a Ju, né, eu disse assim, o caminho se faz no caminhar, e aí eu comecei a pesquisar o que está se falando sobre espiritualidade e bem-estar, o que as pesquisas dizem, né, o que está se fazendo sobre isso, e eu disse, eu vou construir o meu caminho por aqui. E estou bem feliz aonde ele está chegando. Bom, conta pra gente então, né, o que você aprendeu ao longo desse processo de escrever esse artigo, o que você aprendeu e que você pode nos contar, compartilhar com a gente, com quem está nos assistindo, sobre essa correlação, né, o quanto efetivamente a espiritualidade é uma dimensão importante para o bem-estar e a felicidade. Uhum. Então, eu tenho descoberto coisas incríveis, por exemplo, toda a área de saúde, especialmente, eles já encontram muitas evidências no dia a dia de trabalho, psicólogos, médicos, de que pessoas espiritualizadas, religiosas ou não, e isso é indiferente, realmente lidam melhor com as dificuldades da vida, com as questões da vida. Isso é muito claro, assim, para os profissionais da área da saúde. Mas a ciência exige uma pesquisa com evidências, né? E a gente tem visto, por exemplo, aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem uma orientação para os médicos para abordarem espiritualidade com os seus pacientes. E, inclusive, não só abordar, como investigar e fazer pesquisa com eles para ver que tipo de espiritualidade que eles têm, né? Seja uma espiritualidade mais livre, seja religiosa, não se entra nesse mérito. Mas como isso contribui muito para o bem-estar, especialmente em casos de doenças crônicas, câncer, doenças cardíacas, que são doenças que as pessoas vivem muito tempo lidando com elas, né? Então, imagina, a Sociedade Brasileira de Cardiologia orientando os médicos a fazerem isso. Isso eu achei muito incrível, né? Também na sua pesquisa, que me interessou, foi que você trouxe que a Organização Mundial da Saúde já traz a espiritualidade como uma dimensão para esse ser humano multidimensional. Exatamente, isso é muito, e na verdade isso não é recente, né? Isso é lá da década de 80. A Organização Mundial da Saúde já colocou como uma das dimensões do ser humano. Claro, a década de 80 a gente ainda não tinha muita noção, né, disso. A gente sabe que estamos falando de psicologia positiva, que começou lá em 98, oficialmente, com o Seligman, né? Mas já se tinha essa noção de que essa é uma dimensão importante para o ser humano. E eu acho que agora a ciência começa a adentrar e realmente pesquisar a importância dela, pesquisar as diferenças, que até eu falo no meu artigo, né, a diferença entre espiritualidade e religiosidade.
o meu interesse maior é sempre por uma espiritualidade mais livre, né? É o meu caminho, é o meu caminhar, né? Eu gosto de estudar as diferentes religiões, pegar o que é bom para mim, mas esse é o meu caminho. Mas as pesquisas têm mostrado que isso é totalmente indiferente. Se você tem uma religião e você segue ela com os dogmas, com todos os rituais, e isso te faz bem, isso te faz feliz, isso te torna uma pessoa melhor, e os efeitos são os mesmos, é indiferente. Né, isso eu acho muito lindo, assim. Coisas que eu gosto muito do que você está dizendo. Primeiro que o S do Spire, né? Ele é um S que abraça todos, né? Então não é um S espiritualidade religiosa, e sim também, né? É a sua forma da espiritualidade. E a segunda coisa que eu gosto muito quando a gente pensa nisso, e no que você disse, é que muitas vezes a gente decide por uma espiritualidade, como você colocou, mais livre, meio que empurrando para longe a religiosidade ou o que a religiosidade nos ensina. E no mestrado agora com o Tal Ben-Shahar, ele fala muito sobre isso, que existem muitas coisas que a ciência não acertou tão bem ou está demorando para acertar e a religião já tinha acertado, né? Então, você pode concordar ou não com alguns dogmas ou com alguns preceitos de algumas ou de qualquer religião, mas existem práticas ritualísticas da maior parte das religiões que tem um efeito de construção de comportamento, de hábitos, muito mais potente do que muitas coisas que a gente vem fazendo até então. E agora a ciência começou a entrar nisso. Então como é que a gente usa, como é que a gente, ao invés de descartar as coisas em busca de algo novo, como é que a gente busca o que funciona pra gente, mas abraçando conhecimentos que estão aí, né? Então, práticas religiosas de rituais, de repetição, de lembretes, são fundamentais para construir espaços mais lineares para a gente chegar em mudanças comportamentais e até na descoberta do caminho que a gente quer para a espiritualidade mesmo. Isso é muito interessante, Grazi, que isso me faz lembrar uma das nossas primeiras conversas, quando você escolheu escrever sobre espiritualidade. No início você queria falar sobre a importância de se desenvolver uma prática espiritual, né? E eu acho que talvez esse seja o calcanhar de Aquiles daqueles que escolhem vivenciar essa espiritualidade mais livre, né? Talvez seja exatamente a falta dessa comunidade espiritual que uma religião pode oferecer. Da prática e da comunidade, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso tu tem razão, só retomando um pouquinho o que o Henrique estava falando, realmente, né, essa questão a gente tem que honrar e respeitar até onde as religiões nos trouxeram e ainda vão nos levar por muito tempo, né? E eu acho que o próprio S do modelo Spire, que ele fala de propósito e fala também de atenção plena, a parte de atenção plena é toda baseada em meditação das religiões, das tradições religiosas, muito que vem do budismo, que vem do hinduísmo, né? Então, quando a gente vê da onde que vem tudo, né? Eu acho que tem que haver um respeito em relação a tudo que a gente já aprendeu. E o que tu falou, Ju, realmente, eu que vivo essa busca por uma espiritualidade mais livre, eu sinto isso na pele. A gente acaba, às vezes, se sentindo um pouco, né, mas de que turma que eu sou, de fato, né? Porque a gente vive assim, né, um pouco de rótulos, e a gente tenta fugir dos rótulos, mas a gente precisa se sentir parte, né, se sentir parte de algo. Então, eu acho que sim, eu tenho pesquisado bastante sobre essa questão da espiritualidade livre, descobri, inclusive, pesquisas acadêmicas lá da professora Lisa Miller, lá da Universidade de Colômbia. Ela fala em espiritualidade natural, que também é algo mais aberto, não ligado à instituição religiosa, mas sim, eu acho que ainda tem muito disso, de a gente acabar não se sentindo parte de algo, porque tem que construir sozinho essa parte, e se sentindo muito sozinho. Eu digo, pelo próprio meu trabalho, a gente recebe muitas pessoas com essa visão de espiritualidade livre, e é um sentimento comum. Eu me sinto sozinho, será que só eu penso assim? Né? E aí, quando chegam para a gente, eu não estou sozinho, tem outras pessoas pensando igual. Até conectando com o próprio S do Spire, né? Atenção plena, né, apreciação, propósito. Quando você pensa nas religiões que eu conheço, todas elas têm algo ligado à atenção, todas elas têm rituais, todas elas têm comunidade, todas elas têm de alguma forma
a fala sobre gratidão, sobre propósito, né? Sobre algo maior. Então, parece que já, se você tem alguma religião, você já está com um caminho andado em relação a esse bem-estar. Se você de fato mergulha, pratica, mas existem os outros caminhos também. Eu acho que o grande ponto é como é que você encontra a sua tribo, né? E mais do que isso, como é que você traz para o que você conhece, para o que você aprende, para o que faz sentido para você, para esse conhecimento, como é que você traz práticas, né, que conectem o conhecimento com algo concreto, né? Exatamente. Aí, Grazi, me veio aqui uma ideia, queria compartilhar, que é o seguinte: e se você te propor um convite, se você inaugurasse uma estação do conhecimento dentro da comunidade com a temática da espiritualidade, com o intuito de reunir outras pessoas dentro da nossa comunidade, de alunos da certificação, que como você também queiram estudar esse tema. Construindo rituais juntos, estando juntos, puxa vida. Puxa, super convite e desafio, mas acho que desafio aceito aí, porque realmente é uma área que me encanta, que eu gosto de mergulhar profundamente, e como eu até coloquei no meu texto, mergulhar, estudar com profundo respeito aos diferentes olhares, né, porque eu tenho isso meu caminhar tem muito a ver com a espiritualidade, mas também tem muito a ver com a filosofia, com o estudo da filosofia. E eu acho que eles se cruzam muito. Super aceito aí, Ju. Aguardo a orientação de vocês aí de como que a gente pode fazer isso. Legal. Portas abertas, a casa é sua, e o nosso objetivo é criar comunidades para que a gente possa trocar, aprender e construir esse senso de pertencimento. Então, o espaço é seu e esse espaço é lindo, inclusive. Acho que é um espaço que vai fazer todo sentido a gente ter na comunidade também. Legal. Ótimo. Grazi, super obrigado pela sua participação, super obrigado por você estar aí se entregando em trabalhar essa temática que eu acho que é tão importante, né, para o ser humano, a gente realmente, né, ter essa compreensão de que somos seres espirituais, né, vivendo uma experiência humana. Então eu acho que esse trabalho tem muito a contribuir e a nos ajudar a realmente caminhar com mais intenção para esse lugar de viver, né, de praticar, de sentir essa espiritualidade. E eu estava tendo uma conversa, né, com a minha filha esses dias, recentemente, quando veio a guerra, né, e ela está num momento, 13 anos, de questionar muito Deus, né. É difícil mesmo, né? Quando a gente vê tantas coisas acontecendo no mundo, a gente seguir com uma fé cega, né? Então, eu estava tentando dizer para ela que esses questionamentos são inerentes do nosso desenvolvimento e que é normal a gente se fazer. E aí é engraçado, porque assim, eu também vivo uma espiritualidade minha, do meu jeito, ao meu modo, há muitos anos, como uma busca pessoal, mas quando a gente vai falar de Deus, quando a gente vai falar de espiritualidade, às vezes falta um raciocínio lógico, cartesiano, para explicar algo que é do sentir, né? Então, quando eu entrei nessa discussão com ela, eu não soube na hora trazer em palavras, né, essa definição. E aí, no dia seguinte, eu abro o celular logo de manhã, e aí a minha irmã colocou no grupo da família 2 macaquinhos que tinham sido resgatados na enchente de Santa Catarina. E aí eu olhei aquela cena, né, muito fofo os dois, e num determinado momento, tem um homem dando a mamadeira para um, depois passa para o outro, e aí o que está do lado do pequenininho abraça o pequenininho e o homem faz cafuné na cabeça do macaquinho. E aí eu entendi, eu falei, nossa, é isso, Deus é amor. E aí eu consegui escrever isso para ela, né? Eu disse para ela, filha, sempre vão haver essas trevas no mundo, né? A gente vive num mundo dual. Mas aonde tiver amor, aonde tiver alguma manifestação de amor, é Deus. É Deus em ação, né? E aí eu mandei a foto do macaquinho para ela. Então, assim, eu acho que é sobre isso. É difícil, às vezes, a gente trazer, né? Principalmente para a ciência. Deve ser muito difícil, né? Trazer para esse lugar da lógica, do raciocínio cartesiano.
essas práticas espirituais e o sentimento de espiritualidade, né? Esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de acolhida, esse sentimento de amor incondicional, né? Que a gente só sente quando a gente vive de algum modo essa fé e essa sensação de conexão espiritual. E que lindo viver numa era onde a gente está tentando estudar isso, né? Tentando compreender cada vez mais e dando caminhos para quem busca chegar cada vez mais perto da sua própria espiritualidade, né? E eu acho que cada vez isso vai ser mais presente, porque eu acho que cada vez a humanidade vai precisar mais desse entendimento, vai precisar mais dessa conexão, porque a gente está indo para um lugar muito difícil, né? Então, acho que sem espiritualidade vai ficar puxado. Nossa, Ju, mas que lindo, eu acho que tu conseguiu traduzir Deus num exemplo. Porque, e pode ser Deus, a palavra pode ser a fonte criadora, pode ser o universo, né? Porque às vezes até a palavra Deus é complicada, que vem aquela imagem de um senhorzinho de barba, né, na cabeça da gente, mas tu conseguiu traduzir numa imagem, né? Porque eu sempre tive essa conexão com Deus, com algo maior, algo muito divino mesmo. Mas tem gente que não tem e tá tudo bem. Só que Deus pode estar numa cachoeira, pode estar no mar, pode estar num ato de bondade, né, que alguém faz, salvando os animais. Então, eu acho que tu conseguiu mostrar para ela num exemplo, assim, muito claro. E isso faz parte, né, eu acho que eu gosto muito de pendular na vida, a gente vai para um lado, olha depois vai para o outro, até encontrar ali o famoso caminho do meio. Isso aí. Maravilha. Essa é a busca, o caminho do meio. Querida, lindo, obrigado, gratidão. Não vejo a hora de ler seu ensaio aqui no livro, viu? Ai, que bom, obrigada. Muito bom. É isso. E assim a gente termina mais um episódio. Agradecendo muito a sua presença aqui, a sua audiência e desejando que ele tenha sido útil para você e que faça sentido, porque só faz sentido o que é sentido. Obrigado. Obrigado, Obrigada, até o próximo. Até o próximo.